Você já acordou se sentindo mais exausto do que quando foi dormir? Você tem a sensação de que você não tem mais energia para nada, sua cabeça está saturada de tudo? Hoje eu quero conversar com você e te explicar o porquê isso está acontecendo com você. Eu quero que através desse vídeo você entenda a diferença do cansaço físico e do cansaço mental. Porque essa sensação de exaustão virou o novo normal e o que você pode começar a fazer para começar a sair disso. O cansaço físico vem do esforço do corpo, subir escada, praticar esporte, trabalhar com alguma coisa que envolva esforço físico. E a sua recuperação, ela tende a ser o repouso. O cansaço mental, ele vem da atividade cognitiva e do estresse emocional. Muitas das vezes o seu cansaço ele não está só ligado a um esforço no seu trabalho, a um esforço de resolver um problema, mas muitas das vezes ele está ligado também a padrões de pensamentos que você tenha, como excesso de preocupação, ou também a hábitos que você tenha que prejudicam a sua recuperação mental, como o excesso de estímulo digital, redes sociais, consumo de muita informação aleatória, sem muita estrutura e organização. Os sinais de cansaço mental é a irritabilidade, a perda de motivação, o excesso de sono, a queda de produtividade, a falta de concentração e até mesmo a perda de prazer em atividades que antes você gostava de fazer. Um alerta é preciso ser feito sobre o cansaço mental. Quando esse cansaço ele começa a prejudicar o desempenho no seu trabalho, os seus vínculos afetivos, os seus relacionamentos e a sua motivação para o trabalho ou para as outras coisas importantes na sua vida, você precisa ficar muito atento, pois isso pode levar a um perigo muito maior. A verdade é que o cansaço emocional, ele não vem apenas do excesso de tarefas ou de demandas no seu dia. Ele vem também, principalmente, do excesso de pressão emocional, estresse emocional, ansiedade, frustrações, conflitos. Talvez o seu maior cansaço nem esteja nas suas funções no trabalho, mas nos conflitos que ali há, no ambiente tóxico que talvez ali seja, ou não necessariamente do externo, mas algo internamente, como você se cobra excessivamente, a sua mente não para de se preocupar, você vive se comparando o tempo inteiro, você vive buscando um perfeccionismo inatingível, você nunca se dá por satisfeito, ou então você se sente culpado em descansar, logo você nunca para, nunca tem um momento de pausa. Isso muitas das vezes é a pressão emocional que faz com que a sua mente ela não consiga encontrar um momento de descanso. E isso mantém ativado continuamente um sistema de alerta. Esse sistema de alerta se torna um estresse crônico. Isso faz com que o seu sistema nervoso viva o tempo inteiro acelerado, viva o tempo inteiro ligado e ele não encontra um momento onde emocionalmente ele consiga repousar. Porque o que gera esgotamento não é o quanto você se estressa necessariamente, mas o quanto que você consegue pausar e descansar. Porque o nosso sistema nervoso, ele tem a capacidade de se adaptar a estresses altos, mas ele precisa se recuperar. Então, se não há nenhum momento na sua semana, não há nenhum dia onde você consiga parar, ter um dia para si, ou nem que seja um momento para si, você não vai conseguir nunca recuperar a sua energia mental e emocional. O seu cérebro ele tem um sistema inteligente de autorregulação. Durante o seu dia, enquanto você está exercendo atividades que necessitam de memorização, raciocínio,
análise, pensamento. Isso vai gerando um certo líquido dessa atividade cognitiva. É como se o seu cérebro fosse acumulando um certo lixo mental. E quando você descansa à noite, por pelo menos 7 a 8 horas, você consegue fazer um processo de limpeza através do líquido céfalo-raquidiano. Isso é o que gera a sensação de descanso real. Mas existem dois tipos de comportamento muito comum na nossa sociedade que faz com que esse processo de limpeza cerebral, de descanso real, ocorra de maneira eficaz. E quais são esses dois tipos de comportamentos muito comuns? O primeiro deles é o excesso de cafeína. Beber mais de 4 xícaras no seu dia, que equivale a 400 miligramas ou 600 ml, principalmente após as 16 horas, faz com que o seu descanso à noite seja atrapalhado, seja feito de maneira ineficaz, pois a cafeína ela faz com que o seu cérebro não consiga perceber o cansaço real. A cafeína, de uma forma bem resumida e metafórica, ela engana o seu cérebro para que ele acredite, entre aspas, que ele não está cansado. Por isso que você tem a sensação de estar alerta, porque você está bloqueando a percepção de cansaço cerebral. Isso tem um benefício para a sua produtividade, mas isso tem um malefício para a sua recuperação. Por isso, o indicado é que você coloque um limite nesse consumo e que você evite beber após as 16 ou até as 17 horas, porque é necessário mais ou menos 6 horas para que você consiga dormir bem de acordo com a última vez que você bebeu a última dose de café. E o segundo comportamento, que é ainda mais comum, é o excesso de estímulo digital, ou seja, o excesso de consumo de telas. Passar muito tempo com notificações, rede social, mensagens, muita exposição à tela, faz com que a sua atividade cerebral fique muito acelerada, fazendo também com que o seu cérebro ele não consiga perceber o seu nível de cansaço. O que eu quero te passar não é que você precisa parar de usar o celular. Não é exatamente esse o objetivo. Você precisa apenas ter um uso moderado e controlado. Você precisa evitar, por exemplo, usar o celular na primeira hora do seu dia e na última hora do seu dia. Acordar e dormir mexendo no celular atrapalha o trabalho do descanso real do seu cérebro, ou seja, do processo de lavagem céfalo-raquidiano. E agora eu quero que você preste muita atenção a essa pergunta que eu vou te fazer. E se o que você estiver chamando de cansaço não for um adoecimento psicológico? Esse é o grande perigo da gente viver no piloto automático, empurrando com a barriga esse nosso esgotamento. Pois o estresse, ele é um grande gatilho para transtornos mentais, como burnout, depressão, transtornos de ansiedade, entre outros. Mas antes, é claro, não são todas as pessoas que vão adoecer com esse excesso de estresse. Porque para que tenhamos um transtorno mental sendo desencadeado, é necessário 3 coisas. Primeiro, uma predisposição genética. Todos nós nascemos com várias predisposições genéticas para várias coisas. Alguns têm uma predisposição para transtornos de ansiedade, outros para transtornos depressivos, outros para esquizofrenia, bipolaridade. No entanto, nem todos irão manifestar esse transtorno, porque para isso depende de um segundo fator, que são
os estressores, o excesso de estresse na sua vida. Então, muitas das vezes você pode ter uma predisposição e não desencadear porque não teve o estressor necessário para aquilo, ou seja, a intensidade do seu estresse não foi o suficiente para desencadear tal transtorno. E existe um terceiro fator que também entra e muitas pessoas esquecem, que são os seus recursos internos para lidar com esse estresse. Então possa ser que tenha duas pessoas que sejam, por exemplo, donos de uma grande multinacional que envolve muitos estressores. Um pode desenvolver um transtorno de ansiedade, um burnout, e outro não. Pois, mesmo que os dois tenham predisposição, um aprendeu a lidar com esses estressores e a regular melhor sua emoção e o outro não. Então, esses são os três fatores que entram muitas das vezes no que chamamos de desencadeamento de um transtorno a partir do estresse da vida, que é a predisposição, a intensidade do estresse e os recursos que essa pessoa tem para enfrentar esse estresse. Como eu falei, alguns dos mais comuns é o burnout e a depressão. O burnout está ligado a um esgotamento mental, a uma dificuldade de concentração no trabalho e uma repulsa, muitas das vezes, na sua atividade profissional. Você trava, é como se você tivesse pifado, você não consegue mais exercer suas funções porque você está em um nível de esgotamento tão grande que já não é mais possível fazer aquilo. O burnout também ele pode levar a um transtorno depressivo se ele não for cuidado inicialmente. A diferença do burnout para a depressão é que o burnout atinge a questão do trabalho, das suas funções, da execução das suas demandas. E a depressão atinge a vida como um todo, o seu humor, o seu emocional, os seus pensamentos, a sua forma de olhar a vida. Agora eu quero apresentar para vocês um checklist para prevenir o esgotamento mental. Eu chamo esse modelo de CEP da saúde mental, que se baseia em três principais áreas, que são conexões humanas, um estilo de vida regenerativo e padrões de pensamento. E eu vou ler para vocês cada item desse checklist. Na primeira categoria, que são conexões humanas, temos os seguintes pontos. Primeiro, tenho ao menos uma pessoa com quem posso conversar de forma sincera e sem medo de julgamento. Segundo, mantenho vínculos afetivos fora do ambiente de trabalho. Terceiro, reservo tempo para estar com quem me faz bem presencialmente ou por chamada de vídeo. Peço ajuda ou apoio quando estou no limite emocional. Esses são os pontos que estão dentro das conexões humanas. As conexões humanas são fundamentais para que não entremos em um esgotamento emocional e mental, pois nós, como seres relacionais, precisamos muitas das vezes do outro para regular o nosso emocional, nosso estresse, nossa ansiedade. Não é que se resume a isso, mas é uma parte também importante. O segundo é um estilo de vida regenerativo. Primeiro ponto. Estou dormindo em média 7 a 9 horas por noite com sono contínuo. É importante que o sono seja contínuo. Algumas pessoas me perguntam, se eu dormir 3 horas de manhã, 3 horas de tarde e 3 horas de noite, compensa? Não é a mesma coisa, não compensa, porque o que o corpo humano precisa é de um sono contínuo. Então, pelo menos 7 horas contínua para que você consiga se recuperar plenamente. Sabemos que nem todos podem, mas é isso que o corpo humano precisa. Então, se possível, se depende de você escolher esse momento para dormir, escolha e priorize dormir 7 horas. Se não é possível por uma questão de trabalho, aí tudo bem, aí você vai ir para a lógica da redução de danos. Mas se é uma escolha sua, se você pode priorizar isso, faça dessa forma. Segundo, evite telas ao menos 1 hora antes de dormir. Terceiro, movimente-se fisicamente ao menos 3 vezes por semana. Caminhada, dança, academia,
bicicleta. Quarto, tenho ao menos um hobby que pratico por prazer e não por obrigação. Quinto, estou me alimentando de forma variada, incluindo frutas, verduras e fontes naturais de energia. Sexto, evito excesso de cafeína após as 16 horas. Sétimo, reduzir o uso compulsivo do celular e das redes sociais. Oitavo, tenho pausas intencionais durante o dia, mesmo que curtas. Às vezes você trabalhou ali 3 horas seguidas, para 5 minutinhos não vai influenciar sua produtividade, mas nesses 5 minutinhos tenta não ficar no celular, tenta não ficar em exposição à tela. Realmente é um momento para você respirar e dar uma pausa intencional. E o último, padrões de pensamento. Esse também é um ponto fundamental para a recuperação do seu estresse e a regulação emocional para que você não entre em um esgotamento. Primeiro ponto, reconheço quando estou tendo pensamentos negativos repetitivos. Segundo, tenho consciência de padrões como autocrítica excessiva, comparação ou pessimismo. Terceiro, estou aprendendo a responder com mais racionalidade aos meus próprios pensamentos. Quarto, pratico autorreflexão, seja com diário, seja com terapia, seja um momento de silêncio para escutar a mim mesmo. Quinto, já busquei ou estou em acompanhamento psicoterapêutico para entender meus padrões mais profundos que não consigo lidar sozinho. O objetivo desse checklist não é você marcar tudo, mas é você entender aonde está o ponto de melhoria e começar trabalhando a partir desses pontos. É importante deixar claro que o esgotamento não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você teve que ser forte por muito tempo, sem pausa, sem apoio, sem escuta e principalmente sem respeitar o seu próprio ritmo. Por isso, cuide da sua mente como você cuidaria de alguém que você ama. Respeite os momentos que você precisa pausar. Entenda quais são os pontos que você tem que melhorar para que essa exaustão, esse cansaço não chegue a um ponto ainda mais extremo. Pequenas ações podem ter grandes impactos se forem feitas com consistência. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu gostei. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixa aí nos comentários o que você achou, alguma dúvida que você tenha ou também alguma sugestão de vídeo. Agora eu vou deixar aqui 2 vídeos para que você possa escolher qual faz mais sentido para você e você possa continuar aprendendo.